Imagine um homem que entra em uma sala e, em vez de conquistar respeito, ele provoca pena. Seus gestos são hesitantes, suas palavras cheias de justificativas e sua presença completamente esquecível. Nicolau Maquiavel, há séculos atrás, já teria identificado este homem como fraco. E para Maquiavel, fraqueza não é apenas uma questão de força física ou status social, mas principalmente de comportamento. O homem fraco se entrega antes mesmo da batalha começar. Ele trai a si mesmo em pequenos atos cotidianos, revelando vulnerabilidades que os fortes usam como armas. Entender e identificar esses comportamentos é uma tática de sobrevivência, mas também uma chave para o domínio. A fraqueza se manifesta de forma sutil, quase invisível aos olhos desatentos. Maquiavel nos ensina que o poder real não está apenas nas mãos, mas nos olhos, na forma como você é percebido. Um gesto inseguro, um pedido de desculpas desnecessário, uma tentativa desesperada de agradar. Tudo isso, para o observador atento, é como um livro aberto revelando insegurança, falta de controle e, acima de tudo, ausência de estratégia. O primeiro comportamento que expõe instantaneamente um homem fraco é a necessidade constante de validação. Ele vive em função da aprovação alheia. Suas decisões não são guiadas por convicções internas, mas por um radar emocional que detecta o que os outros querem ouvir. Ele se molda ao ambiente como um camaleão mal treinado, acreditando que isso o tornará mais aceito. Mas a verdade é que esse comportamento apenas acende um alerta silencioso na mente das pessoas ao seu redor. Este homem não sabe quem é. E se ele não sabe quem é, também não saberá o que quer, nem como lutar por isso. Para Maquiavel, essa é uma das piores formas de vulnerabilidade. O homem que busca aprovação antes de agir não lidera. Ele implora para ser conduzido. Esse tipo de homem se entrega nas entrelinhas de suas palavras. Ele exagera elogios, ri de piadas que não acha engraçadas, evita confrontos a qualquer custo e diz sim quando seu desejo gritava por um não. Ele acredita que ser agradável é sinônimo de ser aceito, mas o que ele não percebe é que está se tornando invisível. E na arte da guerra social, ser invisível é ser irrelevante. As pessoas fortes, mesmo em silêncio, impõem sua presença. Elas têm opiniões, posicionamentos e sabem dizer não sem culpa. Maquiavel nos lembraria que um homem sem convicção é um homem fácil de manipular, fácil de descartar. Outro comportamento revelador está na forma como o homem fraco reage à adversidade. Ele entra em pânico diante de críticas, se fecha diante de um olhar severo e interpreta qualquer resistência como um ataque pessoal. Para Maquiavel, a política, assim como a vida, é feita de conflito. E aqueles que não sabem enfrentar o conflito estão fadados a obedecer. O homem fraco vê no desafio um sinal de que deve recuar, quando na verdade é o exato momento em que deveria avançar. Ele prefere manter uma paz aparente, mesmo que isso signifique calar sua voz e abandonar suas vontades. Esse medo do confronto o torna um excelente escravo e um péssimo líder. Ele acredita que evitar tensão é preservar relacionamentos, mas o que ele realmente preserva é sua própria inutilidade diante do mundo. Pessoas assim são toleradas, nunca admiradas. Estão sempre um passo atrás, cedendo espaço, esperando que os outros decidam seu destino. E o mais cruel é que, ao tentar agradar a todos, ele acaba desagradando a si mesmo, até o ponto em que não reconhece mais sua própria identidade. A terceira forma pela qual um homem fraco se denuncia está na sua incapacidade de impor limites. Ele não sabe até onde os outros podem ir com ele. Permite abusos sutis, tolera desrespeitos disfarçados de brincadeira e cede seu tempo, sua energia, seu foco, tudo isso em nome de uma falsa harmonia. Maquiavel entenderia isso como uma abdicação do próprio poder. Um homem que não sabe dizer basta está convidando o mundo a invadir seu território, a explorar suas fragilidades, a tomar o que é seu. E não estamos falando apenas de limites físicos ou profissionais. Estamos falando de limites emocionais. O homem fraco tolera a chantagem emocional, se curva diante da culpa e aceita migalhas emocionais como se fossem banquetes.
Ele está sempre justificando o comportamento dos outros, sempre encontrando desculpas para o que o machuca, porque teme mais a solidão do que o desrespeito. E isso, para Maquiavel, é uma tragédia silenciosa. O homem que abandona sua própria dignidade para ser aceito por aqueles que jamais o respeitarão. O mais alarmante é que esses comportamentos muitas vezes passam despercebidos, até por quem os pratica. O homem fraco não acorda e pensa, hoje serei submisso, medroso ou carente. Ele apenas age num automático, movido por hábitos mentais que foram se enraizando ao longo dos anos. E é exatamente por isso que identificar esses padrões é tão poderoso, porque permite quebrar o ciclo, permite escolher, deliberadamente, o oposto da fraqueza. Maquiavel não acreditava na bondade como valor absoluto. Para ele, a virtude de um homem estava na sua capacidade de entender o jogo do poder e agir com inteligência, coragem e cálculo. E esse jogo começa com o autodomínio. Antes de conquistar o mundo, é preciso conquistar a si mesmo. Um homem forte não é aquele que agride, mas aquele que impõe respeito sem precisar levantar a voz, que consegue manter o olhar firme mesmo diante da rejeição, que sabe perder sem se perder. A verdade é que todos nós, em algum momento, já apresentamos comportamentos de fraqueza. O problema não é errar, é se habituar ao erro. É fazer da submissão um estilo de vida. É acreditar que ser ignorado é melhor do que incomodar. Maquiavel nos lembraria que no mundo real, quem não incomoda não existe. E quem não impõe é imposto. O respeito não nasce do silêncio, nasce da clareza, nasce da capacidade de mostrar aos outros que existem limites, que existe direção, que existe um homem ali, e não apenas um corpo tentando se encaixar. É preciso entender que esses comportamentos não são apenas sinais de fraqueza pessoal, mas também convites à dominação. Pessoas manipuladoras, dominantes, estrategistas, todas reconhecem esses sinais instintivamente. O homem que busca validação se torna uma marionete emocional. O que teme o confronto se torna um refém das decisões alheias. O que não impõe limites se transforma em território livre para os exploradores do mundo. E o pior, esses homens nem percebem que estão sendo usados, manipulados, ridicularizados em silêncio. Maquiavel diria que não há virtude em ser facilmente controlado. A virtude está em ser imprevisível, estratégico, frio quando necessário. Em vez de tentar ser amado, é mais seguro ser temido. Não no sentido de inspirar pavor, mas de provocar respeito. O tipo de respeito que nasce do autocontrole, da firmeza e da clareza de propósito. O homem que se conhece, que se aceita e que se impõe, mesmo que em silêncio, já venceu metade da batalha. Ele não precisa gritar para ser ouvido, nem se curvar para ser aceito. A mudança começa na consciência. Observar a si mesmo com honestidade brutal. Perceber quando você está falando demais para se justificar, quando está aceitando o inaceitável só para evitar conflitos, quando está abrindo mão de si para agradar os outros. Maquiavel chamaria isso de estratégia reversa. Usar a observação como arma, porque o inimigo mais perigoso é aquele que age dentro de você sem ser notado. Quando você se cala diante de um desrespeito, você não está sendo educado. Está abrindo mão do seu território. Quando você diz sim a algo que despreza, você não está sendo compreensivo. Está apagando sua própria existência. Quando você sorri para não desagradar, você não está sendo diplomático, está traindo sua própria dignidade. O preço da fraqueza é pago em parcelas silenciosas. Cada gesto de submissão, cada silêncio covarde, cada elogio falso, tudo isso constrói uma imagem pública de um homem que não precisa ser levado a sério. E o mundo, cruel como é, acredita nessa imagem. A sociedade não respeita o homem que se diminui,
mesmo que ele seja bondoso, justo ou inteligente. O respeito não vem da intenção, vem da postura. E postura é construída nas pequenas escolhas diárias. A forma como você anda, olha, responde, silencia, tudo comunica, tudo revela, tudo denuncia. A fraqueza nunca é neutra, ela é interpretada como autorização. Quando você entende que sua postura define como será tratado, começa a perceber que cada gesto é uma declaração silenciosa sobre quem você é. O homem que se senta com os ombros curvados, que evita contato visual, que anda apressado como se pedisse desculpas por ocupar espaço, já perdeu antes mesmo de tentar vencer. A linguagem corporal é o campo de batalha onde os primeiros julgamentos são formados. Maquiavel entenderia que não é preciso dizer uma única palavra para se impor. O corpo já diz tudo. E quando o corpo diz submissão, o mundo responde com desprezo. A ausência de autoridade pessoal é percebida nos detalhes. Um pedido de desculpas por algo que não foi culpa sua. Uma justificativa antecipada antes mesmo de ser questionado. Um sorriso nervoso diante de uma provocação. Cada um desses gestos não só revela a insegurança, como também reforça a percepção de inferioridade. O homem fraco acredita que está suavizando o ambiente, mas na verdade está assinando sua própria sentença de irrelevância. Ele pensa que está sendo gentil, mas os outros o interpretam como frágil. Ele acredita que está sendo diplomático, mas o que transmite é medo. Maquiavel nos alerta sobre o perigo de parecer fraco mais do que realmente ser fraco. Porque na guerra da percepção, a aparência é quase tudo. As pessoas reagem àquilo que você projeta. Um homem que projeta dúvida, hesitação e submissão será sempre tratado como uma peça descartável no tabuleiro social. Não importa o quão inteligente, habilidoso ou bondoso ele seja. O respeito é uma moeda emocional que só circula entre os que impõem presença. E essa presença começa no silêncio. Um silêncio firme, atento, que observa mais do que fala, que mede mais do que entrega. Existe uma diferença brutal entre o homem que cala porque tem medo e o homem que cala porque tem domínio. Um cala porque se sente pequeno, o outro cala porque sabe que não precisa provar nada. Um cala para evitar o conflito, o outro cala para dominar o ambiente com sua presença. Maquiavel veria isso como uma distinção de natureza estratégica. Aquele que domina a si mesmo impõe aos outros a obrigação de recuar. Não é força física, é autoridade silenciosa. E essa autoridade nasce do autocontrole. Autocontrole é o que separa os fracos dos estrategistas. O homem fraco reage. O homem forte observa, analisa e só então decide se é necessário agir. Ele não se deixa levar pelo calor do momento, pela provocação vazia ou pela emoção imediata. Ele entende que cada reação é uma entrega de poder. Quanto mais impulsivo você é, mais previsível se torna. E o previsível é facilmente manipulável. O autocontrole transforma o homem em um espelho frio. Quem o enfrenta acaba se vendo refletido e se desconcertando por não encontrar fraqueza para atacar. Esse controle interno se reflete em decisões externas. O homem forte sabe escolher suas batalhas. Ele não discute por qualquer coisa, não se envolve em dramas banais, não permite que sua energia seja desperdiçada em causas perdidas. Já o homem fraco, movido por insegurança, tenta se provar o tempo todo. Entra em debates inúteis, reage a cada provocação, tenta mostrar que tem valor, como se sua existência dependesse da aprovação de quem o despreza. Maquiavel veria nisso na falha trágica, o desperdício da própria força em busca de aplausos sem valor. Esse mesmo homem fraco também tem o hábito de supercompartilhar suas dores, inseguranças e frustrações, acreditando que vulnerabilidade traz conexão. Mas o que ele não percebe é que, em excesso, isso o transforma em um fardo, em alguém que drena a energia dos outros. Maquiavel, com sua visão fria e estratégica, diria que mostrar vulnerabilidades em público é uma jogada perigosa, porque, embora possa atrair compaixão dos fracos, atrai a manipulação dos fortes. Quem conhece suas fraquezas sabe onde apertar. Quem escuta seus medos sabe onde ameaçar.
Quem ouve seu desespero sabe o preço do seu silêncio. Há também a questão da ausência de propósito. O homem fraco vive sem direção clara. Ele se adapta aos objetivos dos outros, adere aos sonhos alheios e vive em função das agendas impostas. Ele acorda sem saber exatamente o que quer conquistar, o que quer construir, quem deseja se tornar. E é justamente essa ausência de norte que o torna um joguete nas mãos de quem tem planos. Maquiavel compreendia que o poder pertence àqueles que sabem onde querem chegar. O homem que anda sem rumo, inevitavelmente será guiado por alguém que tenha mapa. Essa falta de propósito cria uma vida reativa. Tudo é urgente, tudo é imprevisto, tudo é sufocante. O homem fraco não lidera nem sua própria rotina. Ele está sempre apagando incêndios emocionais, resolvendo os problemas dos outros, tentando sobreviver a uma realidade que ele mesmo não construiu. Isso o esgota, o consome, o destrói. E o mais trágico é que ele nem percebe. Acha que está sendo útil, generoso, necessário, quando, na verdade, está sendo usado. Maquiavel veria nesse comportamento uma servidão voluntária, um homem que se escraviza sem perceber. Além disso, a fraqueza aparece no discurso. O homem fraco fala como quem pede licença. Ele hesita ao se expressar, preenche os silêncios com desculpas, tem medo de ser mal interpretado e se explica demais. Ele diz, só acho, em vez de afirmar. Ele começa frases como, posso estar errado, para suavizar sua opinião. Ele se antecipa a possíveis críticas com justificativas que ninguém pediu. Tudo isso revela não apenas insegurança, mas falta de confiança no próprio pensamento. Maquiavel saberia identificar imediatamente esse padrão como uma rendição verbal. Um homem que entrega a própria voz antes mesmo de ser questionado. O contrário disso não é arrogância, mas clareza. Um homem que fala com convicção, que sustenta o olhar, que é direto e objetivo, comunica força. Mesmo que cometa erros, mesmo que seja criticado, ele será levado a sério, porque demonstra ter estrutura interna. E estrutura é o que Maquiavel mais admirava em um líder. A capacidade de manter-se firme, mesmo em meio ao caos, mesmo diante da incerteza, mesmo quando tudo parece desmoronar. O homem fraco desmorona junto. O forte permanece. E quem permanece, governa. Outro ponto crucial está na forma como o homem fraco se relaciona com o medo. Ele o evita a qualquer custo. Evita decisões difíceis, conversas desconfortáveis, escolhas arriscadas. Prefere viver na zona da mediocridade do que encarar o abismo da transformação. Para Maquiavel, o medo não era algo a ser evitado, era uma ferramenta a ser usada. Quem domina o medo, domina os outros. Porque o medo, bem administrado, é uma das forças mais poderosas da natureza humana. O homem fraco é escravo do medo. O forte o utiliza como combustível para crescer. E isso se reflete até nas pequenas atitudes. O homem fraco hesita antes de falar em público. Ele pensa 1000 vezes antes de fazer um pedido. Ele treme diante de uma autoridade. Ele pensa mais no que pode dar errado do que no que pode dar certo. Vive antecipando catástrofes, projetando fracassos, ensaiando desculpas. Tudo isso o coloca numa posição de inferioridade constante. Ele se vê como alguém menor, e o mundo acredita na imagem que ele mesmo constrói. Maquiavel diria: o mundo acredita no que você mostra, não no que você esconde. E, por fim, a ausência de disciplina. O homem fraco promete mais do que cumpre. Ele fala sobre o que vai fazer, mas nunca faz. Cria planos grandiosos que morrem antes do primeiro passo. É escravo de seus impulsos, refém da procrastinação, dependente de motivação externa. Ele começa 1000 coisas e termina nenhuma. Vive dizendo que, dessa vez vai, mas nunca vai. Maquiavel jamais colocaria seu reino nas mãos de alguém assim, porque a ausência de disciplina é a negação do poder. O homem indisciplinado não é confiável, nem para os outros, nem para si mesmo. A disciplina é o pilar invisível da autoridade. Quem tem disciplina constrói poder silenciosamente, dia após dia, gesto após gesto, escolha após escolha. Não precisa falar muito,
sua consistência fala por ele. E é essa consistência que o mundo respeita. Não importa se você é rico ou pobre, alto ou baixo, velho ou jovem. Se você é disciplinado, você se diferencia. Porque em um mundo de homens fracos, indisciplinados, inconstantes, o homem que cumpre o que promete se torna automaticamente digno de confiança. E confiança é poder. Não existe neutralidade no jogo do respeito. Ou você impõe, ou será imposto. Ou você controla, ou será controlado. Ou você lidera, ou será liderado. Maquiavel enxergava a realidade com brutalidade, sem romantismo. E essa lucidez é justamente o que falta ao homem fraco. Ele ainda acredita que o mundo premia os bons, quando, na verdade, o mundo responde aos fortes. Não necessariamente aos violentos, mas aos que têm clareza, firmeza e propósito. O homem fraco espera ser valorizado pela intenção. O forte se impõe pela ação. A cada escolha que você faz, ou deixa de fazer, você está educando o mundo sobre como deve ser tratado. Se você aceita o mínimo será o que você receberá. Se você permite interrupções constantes, será eternamente interrompido. Se você se omite, será ignorado. E se você não sabe dizer não, ninguém levará seu sim a sério. O homem fraco vive nesse ciclo vicioso de concessões e arrependimentos. Sente-se esvaziado, mas não sabe por quê. A resposta está em cada momento em que ele se traiu para manter uma paz que não existe. E o mais trágico é que, com o tempo, ele começa a acreditar que essa é a sua natureza, que nasceu para ser assim, que simplesmente não é feito para se impor. Mas essa é a mentira mais cruel que um homem pode contar a si mesmo. Porque não se trata de natureza, se trata de hábito, de condicionamento, de escolhas mal feitas repetidas por tempo demais. Maquiavel acreditava na capacidade humana de adaptação e estratégia. O homem que decide mudar sua postura, muda sua realidade, porque o mundo se adapta àquilo que você apresenta. Quando um homem decide que não aceitará mais ser visto como fraco, algo muda em sua presença. Não é necessário gritar nem provar nada. A verdadeira mudança começa por dentro, no exato momento em que ele se recusa a continuar sendo passivo diante da vida. Maquiavel entenderia esse gesto como uma tomada de poder, porque o primeiro território que se conquista não é o mundo externo, é o próprio espírito. O homem que se assume como responsável por sua trajetória começa a sair da sombra da submissão e a caminhar em direção à autoridade. Mas essa jornada não é feita de explosões dramáticas. Ela é construída no silêncio das decisões invisíveis. Acordar mais cedo do que gostaria, fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando, recusar convites que não somam, encerrar ciclos sem dar explicações, agir com firmeza sem esperar aprovação. Essas pequenas ações, acumuladas ao longo do tempo, transformam um homem comum em alguém impossível de ser ignorado. Maquiavel sabia que o poder não é dado, é tomado, e esse processo começa quando o homem decide não mais se abandonar. Uma das transformações mais silenciosas, porém mais impactantes, está na forma como o homem passa a usar sua energia. O homem fraco a dispersa. Ele se envolve em polêmicas, perde tempo em discussões, consome conteúdos vazios, desperdiça sua força em pessoas que não o respeitam. Já o homem forte a concentra. Ele escolhe onde coloca a sua atenção, com quem compartilha seus planos, o que lê, o que escuta, com quem anda. Essa seleção constante é uma forma de construir blindagem. E essa blindagem cria respeito, porque o que é raro passa a ter valor. Esse comportamento também modifica a forma como ele lida com os próprios erros. O homem fraco os nega, justifica ou se envergonha. O homem forte os analisa friamente. Ele entende que errar faz parte, mas repetir o erro é fraqueza. Ele não busca culpados externos. Ele olha para si mesmo com dureza. E essa dureza é necessária, porque o mundo real não recompensa o vitimismo, e sim a capacidade de se reerguer. Maquiavel via na autocrítica uma virtude essencial dos grandes líderes,
a capacidade de enxergar suas falhas como ferramentas de crescimento e não como sentenças de fracasso. Outra marca do homem forte é sua relação com o tempo. O fraco vive como se tivesse uma eternidade pela frente, procrastina, adia conversas, empurra decisões. Já o homem forte vive com urgência, não ansiedade, urgência. Ele entende que o tempo é o ativo mais valioso e que cada minuto mal usado é um pedaço da própria vida que nunca mais volta. Maquiavel o chamaria de homem de ação, alguém que entende o valor do momento presente e não se paralisa esperando o cenário perfeito. Porque o cenário perfeito nunca chega, o que existe é o agora. A forma como o homem reage às críticas também muda. O fraco se fere, se defende, tenta agradar. O forte escuta, filtra e, se necessário, ignora. Ele não vive em função da opinião dos outros. Ele sabe que ser odiado faz parte do processo de ser respeitado. Maquiavel era claro: quem busca ser amado por todos, acaba sendo dominado por todos. O homem forte não tem medo de desagradar, porque sabe que sua integridade vale mais do que a aprovação alheia. Ele prefere ser criticado por ser verdadeiro do que aplaudido por representar um papel. E é justamente por isso que ele começa a selecionar com cuidado quem merece sua companhia. O homem fraco se adapta a qualquer ambiente, por medo de ficar sozinho. O forte escolhe onde pisa. Ele entende que a convivência é uma troca de poder e que estar cercado por pessoas rasas enfraquece sua própria visão de mundo. Maquiavel diria que a escolha dos aliados é uma das decisões mais estratégicas que um homem pode tomar, porque os que estão ao seu redor moldam os seus pensamentos, suas ações e até sua coragem. Quem anda com fracos, enfraquece. Quem anda com fortes, fortalece. Ao longo do tempo, essa nova postura vai alterando até mesmo a maneira como o homem é percebido. Ele não precisa dizer que mudou. As pessoas sentem. Ele chega e o ambiente silencia. Ele fala e os outros escutam. Ele propõe e os outros consideram. Não porque ele se impõe à força, mas porque sua energia comunica que ele sabe o que está fazendo, que não precisa de permissão para existir. Maquiavel veria nesse tipo de presença um reflexo de autoridade legítima, aquela que não depende de título, fama ou status. É simplesmente percebida. Um homem forte também aprende a lidar com os testes da vida de maneira estratégica. Ele não reage a provocações pequenas. Ele não responde a tudo. Ele não dá palco para quem quer atenção. Ele sabe que muitas vezes o silêncio é a resposta mais poderosa e que não reagir é uma forma de dominar a situação. O homem fraco, ao contrário, morde todas as iscas. Se justifica, se explica, se exalta. Mostra que está emocionalmente vulnerável. E quem se mostra vulnerável sem estratégia, vira alvo. Maquiavel diria: nunca revele o que sente sem um propósito claro por trás. Essa frieza emocional não é ausência de sentimentos, mas controle. O homem forte sente, mas não se deixa dominar. Ele usa suas emoções como bússola, não como prisão. Sente raiva, mas a canaliza para agir. Sente medo, mas o transforma em preparo. Sente tristeza, mas não se afolga nela. Ele entende que as emoções são parte da natureza humana, mas que não devem ser líderes. O homem fraco, por outro lado, é escravo do que sente. Age conforme o humor, decide baseado na carência. Fala movido pela impulsividade. E isso o torna instável, logo, frágil. Outro aspecto decisivo é o domínio sobre o próprio corpo. O fraco se entrega aos vícios, à preguiça, ao conforto imediato. Come mal, dorme mal, se move pouco. O homem forte transforma o corpo em um instrumento de disciplina. Ele entende que o corpo e a mente estão conectados, que ao dominar um, fortalece o outro. Maquiavel, mesmo com foco político, entenderia esse princípio. O líder que não comanda a si mesmo não pode comandar ninguém. E o domínio do corpo é um dos sinais mais claros de que alguém leva a si mesmo a sério. Esse autocuidado também reflete na forma como o homem se apresenta. O fraco se veste como quem quer passar despercebido. O forte se veste como quem sabe que está sendo observado. Não se trata de vaidade, mas de presença, de saber que a aparência comunica, que a forma como você cuida de si mesmo diz ao mundo quanto você se valoriza.
Maquiavel usava trajes com um propósito, porque entendia que até isso fazia parte do jogo. O homem forte não precisa de luxo, mas sabe se portar, e por isso é tratado com outra frequência. Mais ainda, o homem forte aprende a não mendigar. Não mendiga amor, atenção, amizade, nem oportunidades. Ele oferece valor e espera reciprocidade. Quando não há, ele se afasta, sem drama, sem raiva, sem explicações. O homem fraco, por carência, insiste onde não é bem-vindo, se submete por medo da solidão, aceita menos do que merece. Maquiavel jamais aconselharia isso. Ele sabia que todo apego não correspondido é uma forma de autoabandono, e que quem se curva demais para ser aceito acaba sendo pisado. No centro de tudo isso está a capacidade de tomar decisões impopulares. O forte escolhe o que é necessário, mesmo que doa. Ele sabe que a vida exige cortes, afastamentos, mudanças. Ele entende que crescimento e conforto não coexistem. O fraco posterga decisões difíceis com o medo do desconforto. Mas esse medo o prende num ciclo de estagnação. Maquiavel respeitava quem tinha coragem de agir mesmo em meio à incerteza, porque o poder pertence àquele que se move, não ao que espera. Por fim, o que separa definitivamente o homem forte do fraco é a responsabilidade. O fraco culpa os outros, a crise, a infância, os pais, a sorte, tudo o que está fora. O forte assume. Ele diz: fui eu, foi minha escolha, minha omissão, minha fraqueza, mas também será minha superação. E essa postura muda tudo, porque ao assumir o peso da própria vida, ele ganha o direito de transformá-la. Maquiavel não acreditava em milagres, acreditava em estratégia. E a primeira estratégia de um homem que quer respeito é parar de terceirizar sua realidade. Quando o homem se levanta com essa consciência, ele começa a se tornar perigoso. Não no sentido destrutivo, mas no sentido de ser incontrolável. Porque já não depende da aprovação de ninguém, já não teme ser rejeitado, já não busca a validação. Ele faz o que é preciso ser feito. E essa liberdade é a coisa mais rara e mais temida que existe. Um homem que se basta é um homem que não se dobra. E um homem que não se dobra não pode ser manipulado. Maquiavel entenderia esse tipo de homem como uma ameaça à ordem estabelecida, e por isso, como alguém que deve ser respeitado ou temido. Afinal, o que define um homem forte não é o tamanho dos seus músculos, nem a tom da sua voz, nem a quantidade de seguidores que possui. É a sua solidez interna, sua clareza de propósito, sua firmeza diante da dúvida, sua lealdade a si mesmo, sua disciplina silenciosa, sua capacidade de continuar quando ninguém mais acredita. É isso que separa os que governam dos que obedecem, os que constroem dos que reclamam, os que vencem dos que se contentam com pouco. No final, o que Maquiavel nos mostra é que não é o mundo que precisa mudar, é o homem. O mundo apenas responde. Se você quer ser respeitado, comporte-se como quem merece respeito. Se quer ser ouvido, fale como quem tem algo a dizer. Se quer ser valorizado, torne-se valioso. E, principalmente, se quer ser livre, assuma o peso da sua liberdade. Porque só quem se responsabiliza pela própria vida conquista o direito de moldá-la com as próprias mãos.